Muito feliz em estar aqui novamente, ativando o nosso canal depois de um tempo parado. Nós vamos retomar as nossas atividades aqui. E eu quero começar por uma coisa que está sendo muito frequente na minha rotina, que é a cirurgia guiada. Então, eu vou falar para vocês sobre cirurgia guiada, o que nós precisamos para realizar esse procedimento, quais são os exames, quais são as limitações e o que a literatura tem falado a respeito da precisão da cirurgia guiada. E também falar sobre a seleção de scanners. Gente, nunca teve tantos scanners no mercado e acaba confundindo a cabeça de todo mundo porque eles prometem uma infinidade de situações e você fica sempre em dúvida que scanner escolher. Então, vou falar a minha realidade. Já tive a oportunidade de testar muitos scanners, sempre por um longo período. Não é o escaneamento de um modelo ou de um manequim em um congresso que vai fazer você mudar de opinião a respeito de um scanner ou outro, tá? Sempre é bom ter contato longo e duradouro com um scanner. Ah, é num curso que você vai fazer com um professor que você confia, tá? Então, eu vou falar para vocês os quatro, cinco melhores scanners que eu vejo, do maior preço para o menor, para que você possa avaliar e ver aquilo que cabe no seu bolso, tá bom? Então, vou compartilhar uma tela com vocês. Bem, pessoal, cirurgia guiada, tá? O que é que a gente precisa saber sobre cirurgia guiada para poder mandar esse material para um planning center, saber em que situação eu posso fazer cirurgia guiada, tá? Para que a gente seja assertivo, tanto o dentista quanto o planning center. Eu tenho um planning center que funciona, né, de forma online, digital, né? É só entrar em contato comigo, você me manda o material, me manda a documentação, me diz o que você pensou sobre o caso. Eu vou planejar para você todos os casos, eu planejo um a um, tá? Nós temos uma equipe que faz o processo de impressão, de envio, mas todo o caso passa pela minha mão, porque como eu tenho a visão protética do caso, eu vou ver as limitações e vou conseguir conversar com o colega a respeito daquilo que ele quer, se é possível, se não é, e quais as limitações, tá bom? Então, a cirurgia guiada ela passa por um processo de escaneamento, tá? A confecção do guia, a impressão e a cirurgia propriamente dita. É, não sei se vocês sabem, quem já me acompanha sabe disso. Eu sou Speaker MIS, que é o implante da Dentsply Sirona, que tem um sistema de implante de cirurgia guiada simplesmente sensacional, tá? Como o YouTube, logicamente, é muito democrático, aqui nós podemos falar tudo que nós quisermos, contanto que seja verdade e pautada na literatura. O sistema que nós usamos da MIS, que é o M-Guide, né? Ele é revolucionário em que sentido? Foi aquele sistema que quebrou aquele tipo de cirurgia usando colher redutora. Quem já fez cirurgia guiada no sistema antigo da Neodente, Strauma, Sim, DSP, enfim, outras infinidades aí, vocês usavam uma colher, parecia uma colher, né? Colher redutora, e você tinha que ficar de olho na fresa se alcançava aquela altura. Aí tem H6, H11, enfim. Isso confundia muito a cabeça dos colegas. Então, a Miss, quem tiver dúvida também, aqui no canal tem um vídeo que eu mostro como funciona o sistema de cirurgia guiada da Miss. Encostou a fresa na anilha, chegou no ponto certo planejado. Então, assim, não tem colher redutora, não tem como errar o procedimento cirúrgico, tá certo? Não tem como errar. Só precisa você encostar a fresa na anilha, tá certo? É um detalhe que, tipo, é básico para a gente conseguir, tá bom? Então, o sistema MIS é o sistema que eu trabalho e que é extremamente efetivo na cirurgia guiada, área estética, assim. É um baita do sistema muito simples, né? Por isso o seu nome, né? Make it simple, né? Que vai simplificar a sua vida como cirurgião e como protesista, tá? O primeiro passo para você fazer uma cirurgia guiada é ter tomografia. Tomografia de arco total. Guilherme, eu vou fazer só do dente 11. Eu preciso ter tomografia do arco total? Sim, você precisa ter a tomografia do arco total.
de 16 a 26 da maxila inteira. Ah, é um dente na mandíbula. Eu preciso da mandíbula toda? Sim, precisa da mandíbula toda. Por quê? Quando nós vamos inserir esse DICOM no software, a gente vai fazer o alinhamento com o escaneamento. O guia é feito sobre o escaneamento, tá? Mas o implante ele é instalado baseado na superfície óssea que a gente vai encontrar no DICOM, na tomografia. Então, se eu tiver apenas um segmento da maxila, corre o risco de eu não ter um alinhamento adequado. Então, quando você for fresar, simplesmente cair no vazio, ou não cair naquela área que você queria que caísse, né, no teu planejamento. Então, vai fazer cirurgia guiada? Vai. Tomografia de arco total. Uma coisa super importante também, eu até postei no Instagram esses dias falando sobre isso. Vai fazer tomografia, a tua radiológica tem que estar atenta e ter expertise na hora de fazer essa tomografia. Às vezes eu peço tomografia de maxila, aí vem a maxila e a mandíbula toda junta, parecia que está em oclusão. Eu não consigo separar muito bem a maxila da mandíbula. Então, sempre peça para o teu laboratório usar afastador labial, para a tua radiológica usar afastador labial e também usar, não deixar os dentes em contato, tá certo? Se vai fazer maxila, pega um pouco da borda incisal do antagonista. Se vai fazer mandíbula, vice-versa. Para quê? Para que a gente tenha pelo menos uma noção de onde estão os antagonistas na hora de posicionar os implantes, tá certo? A gente tem um bom escaneamento. Gente, o bom escaneamento significa ter. Ah, Guilherme, é superior. Eu preciso ter o inferior em registro? Precisa, querido. Por quê? Nós vamos usar esse escaneamento, na maioria das vezes, para fazer também um enceramento de diagnóstico. Às vezes o paciente perdeu o 15 e o 16. Nós vamos posicionar os implantes baseado na tábua óssea. Mas eu tenho que saber onde será a posição ideal dos dentes. É igual o planejamento reverso que a gente fazia antigamente, e ainda se faz muito, né, por aí, do enceramento manual para fazer aquele guia de acetato e ir até a boca do paciente. Nós precisamos do enceramento diagnóstico. Quem guia a posição do implante é a posição final do dente que a gente quer, tá certo? Então, vai fazer escaneamento superior, inferior e registro e se você puder, de preferência em PLY. Guilherme, o que é PLY? PLY é a imagem gerada pelo teu scanner colorida. O STL ele vai vir amarelinho, cor de gesso, por exemplo. E o PLY vai vir da cor, não é a cor real, mas a cor colorida, né? Diferente do PLY, do STL convencional. Assim a gente pode ter alguma ideia de tecido, de cor, de como é, para poder ficar mais realista, até para mostrar para o paciente. O enceramento diagnóstico, gente, uma coisa também super importante. Se você já tem um paciente que tem, por exemplo, uma ponte fixa, ou tem uma removível, ou tem uma prótese que está satisfatória, a posição está ok, escaneie esse paciente com a prótese também. Por quê? Ela vai servir basicamente de um enceramento diagnóstico. Evita que você pague ao seu laboratório, ao seu planning center, a confecção do enceramento. O enceramento não faz parte do planejamento do planning center, tá? O enceramento, ele é um produto à parte. O dentista, ele paga para a confecção do guia. Ele não paga por uma consultoria, ele não paga por um enceramento de diagnóstico, nem por nada do tipo, tá? A gente que gosta muito do que faz, acaba dizendo, ó, doutor, vai precisar fazer uma osteoplastia ali, cuidado ali, a abertura do bucal do paciente, se não for boa, não tem como fazer nessa região mais posterior de mandíbula. Enfim, a gente tem um cuidado com o paciente, tá? Então, assim, se você tem uma prótese, o paciente tem uma prótese bem adaptada, tá ok, tá no arco, escaneie o paciente com a prótese também, tá? Por exemplo, no scanner que eu uso, a gente marca lá pré-preparo superior, por exemplo, como essa foto que está na imagem. A paciente tinha uma prótese fixa, estava satisfatória, certo? Uma prótese fixa sobre implante, mas precisava instalar mais dois implantes nessa região de central. Então, eu usei o próprio dente dela
como referência o dente da prótese fixa para poder a gente instalar esses implantes saindo exatamente no símbolo como a gente queria. Então, o enceramento diagnóstico, ele faz parte do planejamento de cirurgia guiada. Um caso ou outro, a gente pode se abster, tá? Mas assim, raramente, tá certo? Outra coisa também que a gente tem que desmistificar. Cirurgia guiada não é sinônimo de cirurgia flapless. Cirurgia guiada, eu já fiz isso no passado, certo? Quando a gente começou a fazer cirurgia guiada em 2018, 2017, terceirizando todo esse processo que hoje a gente faz em hora, né? Assim, é só o tempo de imprimir, basicamente. A gente tinha essa ideia na mente de que cirurgia guiada era cirurgia flapless. E é totalmente errôneo. Eu vejo bons dentistas, ex-alunos assim, talentosíssimos, achando e fazendo cirurgia flapless, achando que cirurgia guiada é a mesma coisa. Muitas vezes, meus amigos, a gente tem que abrir para ver principalmente a regularização e osteoplastia ao redor desse alvéolo criado, principalmente em rebordo cicatrizado, tá certo? Então, assim, busquem um pouquinho de entendimento. Essa aula é curta, não dá para falar muito sobre isso, mas busquem estudar e ver essa questão que de cirurgia guiada não é sinônimo de cirurgia flapless, tá? Então, a gente sempre usa o auxílio do Exocad para realizar enceramento, tá certo? E a gente pede sempre para a radiológica, né? Você tem que ver qual radiológica que você quer trabalhar. Por exemplo, nessa foto aí, nessa reconstrução, não tinha como instalar implante, mas o que? A cirurgia foi realizada, esse implante deu estabilidade primária normal, sendo que na tomografia que eu recebi inicialmente parecia que não tinha osso aí. Por quê? A qualidade do tomógrafo era ruim, tá certo? Então, a gente também tem que exigir das radiológicas qualidade nas tomografias que eles nos enviam. Lembrando que não se faz tomografia. Para quem já sabe, isso vai parecer óbvio, né? Mas para quem está iniciando, peçam o DICOM do paciente. Abram a tomografia vocês. Comecem a ficar independentes de PDF, de radiológica, tá certo? Quem trabalha com implante dentário não pode fazer cirurgia usando PDF. Não pode, tá certo? É inadmissível, em pleno 2024, você fazer cirurgia de implante dentário usando PDF com a régua milimetrada para medir, tá certo? Vocês têm que fazer planejamento dinâmico, seja usando o CS 3D, o Blue Sky, Implant Studio, Codiagnostics, o que vocês quiserem. Porém, tem que fazer planejamento virtual, tá certo? Vocês manipulando a imagem, tá? Como eu falei, cirurgia guiada não é cirurgia flapless. Muitas vezes nós temos que regularizar rebordo, nós temos que ajustar a conformação óssea para poder dar uma melhor design, um melhor design para minha prótese final, tá certo? Para formação de papila, para condicionamento tecidual, enfim, tá? Haverão casos de cirurgia flapless, haverão casos, tá? Mas a gente sempre opta para pacientes que têm morbidades, que têm dificuldade de cicatrização, e a gente quer ter o mínimo de morbidade possível. Acabamos fazendo cirurgias flapless, mas na maioria das vezes, 90% das vezes, é cirurgia aberta, tá? Então a literatura diz o seguinte, que a cirurgia guiada, ela é tanto para pacientes parcialmente dentados, né? E totalmente dentados, o que é que ela diz para a gente? Quais são os fatores de influência, tá? Então ele diz o seguinte, que os implantes eles são melhores colocados, né? A posição fica mais fiel quando a gente instala em espaços bem delimitados. O que seria isso? Ah, eu perdi o dente 36, mas eu tenho o 37 e o 35. Perfeito. A chance de dar um erro é muito pequena, tá? Agora em 2024, em setembro, teve o IN, Congresso de Implantodontia, então nós, até a equipe toda estava lá e a gente teve a oportunidade de conversar, escutar e avaliar os nossos processos e vimos que os estudos têm mostrado uma distorção, digamos assim, que pode chegar até a 17% do implante planejado no software e o que aconteceu em boca.
Gente, 17% é muita coisa, tá certo? Mas o que é que eu digo para os pacientes quando a gente vai falar de cirurgia guiada? Eu digo o seguinte: o dentista é um ser humano, tá certo? Às vezes ele acorda 100% altamente motivado, saudável, de bem com a vida, tá tudo ok, ele vai lá e dá o seu melhor e deixa todos os problemas de lado. Porém, tem dias que o cara não tá tão bom. O cara que faz resina não faz resina tão bom. O cara que faz prótese esquece alguma parte do jateamento, do ácido, enfim, pode acontecer. Pode acontecer. O software não. Se a gente coloca todos os dados lá, tá tudo ok, ele não erra, tá certo? Ele vai ter a margem de erro programada do equipamento, tá certo? Que quanto mais complexo, quanto mais é dentro, quanto mais muco suportado, quanto mais instável é o guia, maior a probabilidade desses implantes terem uma variação. Contudo, isso não está escrito nesse estudo, certo? Isso é uma percepção minha, né? A gente, nós fizemos tipo, eu não gosto de falar de números, né? Mas pelo menos 200 implantes instalados guiados, é, a gente teve o nosso índice de insucesso, mas a maioria deles relacionado a alinhamento de malhas, de Dicon e de escaneamento, tá certo? Então, assim, se você coloca todas as informações corretinhas no software, ele não erra, certo? A variação de erro do software é infinitamente menor do que a sua fazendo hand-free, você poderia errar, tá? Então, isso não. A cirurgia guiada sempre será mais confiável do que a mão humana, isso eu não tenho nem dúvida disso, tá certo? Então, nessa revisão sistemática, eles viram que guias suportados por mucosa têm uma menor precisão, tá certo? Enquanto a gente coloca guias dentro suportado, a gente vai ter uma estabilidade maior e, logicamente, uma confiabilidade maior disso aí, tá certo? Esse estudo falou sobre guias fresados, é um custo muito alto, não tem lógica a gente fazer fresado, a gente faz guias impressos em impressoras, na maioria das vezes LCD ou DLP, mas a maioria é LCD, impressoras baratas, que todo mundo tem praticamente. Os guias eles devem ser bilaterais para ter estabilidade, uma ferradurazinha, tá certo? Por isso que a tua impressora tem que estar bem calibrada e a resina correta, tá certo? Então, se você puder usar pino de fixação, também é um método de você estabilizar esse guia, tá certo? Mas que a precisão cirúrgica, né, do guia, né, ele fala aí que às vezes tem um desvio de pelo menos 8 graus, de 5 graus, né, 2 milímetros. Cara, 2 milímetros é muito, tá certo? Então, assim, a gente tem que estar bem atento a os dados que insere no software é responsabilidade do dentista. Então, se errou, não foi o software que errou, foi o dentista que errou ao inserir e alinhar todos os equipamentos. Mas, importante saber, se você tiver uma boa tomografia de arco total, um escaneamento bem feito, recortado. Gente, o que custa você fazer o escaneamento e recortar, tirar as rebarbas que ficam, um pedaço de língua, mão, dedo que aparece, lábio, deixa recortadinho. Quanto mais bonitinho vai para o laboratório, com mais cuidado o laboratório vai tratar o seu caso. Porque, olha, esse cara é cuidadoso, esse cara é atencioso, ele deu todos os dados, ele deu as informações. Então, assim, a tendência é que isso fique muito fluido e orgânico entre você e o seu planning center, tá certo? Então, quando o pessoal me manda arquivos, o Daikon, o STL, o que precisa, às vezes um print do Blue Sky, eu planejei mais ou menos assim, eu queria ver com você o guia. Beleza, cara, a gente deixa na melhor posição possível.